Olá, irmãos, ao paz de Cristo a todos, mais uma vez aqui no canal. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão sobre o ensinamento que Jesus trouxe para uma multidão, que a gente encontra relatado lá em João capítulo 6. Jesus ele já havia iniciado seu ministério, ele já havia feito vários milagres e prodígios, já havia curado cegos, paralíticos, leprosos. E a fama de Jesus, ela percorreu por várias cidades e muitas pessoas passaram a seguir Jesus. Então, nesse momento, quando a gente lê lá em João, capítulo 6, havia uma multidão de quase 5.000 homens. Então, havia muito mais do que 5.000 pessoas ali. Na contagem, eles contavam só os homens naquela época. E tinham quase 5.000 homens. Era uma grande multidão. Jesus, então, ele opera mais um milagre diante daquela multidão. Ele vendo a necessidade de alimentar aquele povo que estava seguindo a ele. Ele vai até os discípulos e pergunta o que tinha ali para comer. E a Bíblia vai dizer que encontraram 5 pães e 2 peixinhos. Vai estar assim lá. E Jesus então ele multiplica aqueles pães, aqueles peixes, e todo aquele povo é alimentado com um grande milagre, e o povo ele fica ainda mais maravilhado. Depois daquele milagre, Jesus ele se retira para um local de oração e permanece lá um tempo. Quando ele sai daquele local, o povo já estava procurando ele por toda parte e vai até Jesus, e chega até Jesus e fala para Cristo: olha, nós procuramos o Senhor por toda parte. E aí Jesus então responde para aquele povo dizendo: em verdade eu vos digo que vocês me procuram não porque vocês viram os sinais e creram, mas porque vocês comeram do pão e se saciaram. E aí ele começa a falar para aquele povo que eles deveriam seguir a Cristo pelo motivo correto. Ele passa a ensinar o motivo correto que aquele povo deveria seguir a Jesus Cristo. E ele vai dizer que eles deveriam se preocupar com as coisas que permaneciam para a eternidade, não pelas coisas que pereciam. O povo estava maravilhado porque via que Jesus tinha poder para multiplicar os pães, para curar os enfermos, para libertar aqueles que estavam oprimidos, e as pessoas estavam maravilhadas com isso. E aí Jesus ele quer trazer para aquele povo um ensinamento que o verdadeiro propósito dele ter vindo e o propósito maior estava muito além de multiplicar os pães ou de curar as doenças físicas. E Jesus, tudo aquilo que ele fazia no mundo físico era para manifestar, apontava para uma coisa espiritual que Cristo fazia. E o que Cristo estava querendo ensinar para aquele povo naquele momento era que ele veio para saciar todas as necessidades que o homem tinha. A gente já falou diversas vezes sobre o que é o perdão do pecado, o benefício do perdão do pecado. E quando a pessoa ela é perdoada do seu pecado, ela alcança benefícios que são benefícios incompreensíveis, que são gloriosos demais. E era isso que Jesus estava querendo mostrar para aquele povo, que Cristo ele veio para saciar as maiores necessidades da alma humana, as maiores necessidades espirituais que o homem tinha. Tanto é que ele vai dizer para aquele povo se reúne ali. Eu acredito que havia pessoas ainda que estavam esperando milagres. E Jesus naquele texto, nós não conseguimos ver Jesus fazendo nenhum milagre naquele dia. E eu acredito que Jesus realmente não fez, porque senão aquele povo tinha permanecido seguindo ele ali. Mas naquele dia, ele olhou e falou: olha, eu sou o verdadeiro pão que sacia a fome. Eu sou a verdadeira água que sacia a sede. E passou a ensinar a respeito dessas coisas. A minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que comer da minha carne jamais terá fome, e aquele que beber do meu sangue jamais terá sede. E querendo falar para aquele povo que aquele povo deveria estar satisfeito com o que Cristo tinha para operar para eles no mundo espiritual, as coisas que eram maiores e que iam muito além do que aquele povo estava esperando. Porém, o povo não entendia. Todos os milagres que Cristo fazia no mundo físico apontavam para uma coisa espiritual que ele iria operar na vida daquele que cresce. Quando Cristo ele cura aquele que é cego fisicamente, estava apontando que ele curaria as pessoas da cegueira espiritual delas.
Quando Cristo ele cura aquele paralítico que havia 38 anos que não poderia caminhar, apontava para a cura espiritual que Cristo ia operar em nós, porque nós éramos paralíticos espirituais. E quando Cristo opera ali aquele milagre de saciar a necessidade física daquele povo, era para apontar que ele era poderoso para saciar as necessidades da alma humana, as necessidades espirituais do homem. Isso a gente consegue ver em um texto muito interessante também, quando algumas pessoas trouxeram um paralítico até Jesus e eles colocam aquele paralítico diante de Jesus e Jesus olha para aquele paralítico e diz para ele assim, ó, perdoados estão os teus pecados. E a Bíblia vai dizer que o povo que estava em volta passou a murmurar, porque eles não compreenderam o que Jesus estava falando ali. E eles passaram a dizer, olha, quem é esse que está falando que perdoa pecado? Quem pode perdoar pecado senão Deus? E aí Jesus então ele fala da seguinte maneira, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecado, eu te digo, paralítico, levanta, toma o teu leito e vai embora para a tua casa. E aquele paralítico levantou. É interessante que Jesus ele vai dizer, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. E aí ele vai lá e opera a cura física. Então era para que a gente soubesse que o Filho do Homem tinha poder para nos libertar da nossa cegueira espiritual, da nossa paralisia espiritual, da nossa fome espiritual. Ele operou todas essas coisas no mundo físico, que a gente entende muito bem, para que a gente pudesse entender que ele tinha poder para operar a mesma coisa no mundo espiritual. E aí quando ele fala essa mensagem a respeito dessas coisas tão preciosas, a Bíblia vai dizer que aquele povo, ele passa a ir embora, começa a sair um por um, e aquela multidão, ela vai toda embora, fica apenas os 12 discípulos ali com Jesus. E aí os discípulos ficam ali sem entender, eles olham para Jesus e falam, mestre, mas o sermão do Senhor está muito duro, o povo todo está indo embora. E aí Jesus olha para aqueles discípulos e responde da seguinte maneira, porventura vós também quereis ir? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo ali, cheio de sabedoria de Deus, olha para Jesus e responde, Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmãos, e esse ensinamento é muito importante para nós, porque nos tempos que nós temos vivido, há uma grande multidão seguindo a Jesus pelos propósitos errados. Há uma grande multidão seguindo Jesus, esperando a multiplicação dos pães físicos, a multiplicação dos bens materiais. Muitas pessoas têm seguido Jesus desesperadamente por causa de uma cura física, de um milagre, um prodígio de Deus na sua vida física. Deus ele é poderoso para fazer as coisas no mundo físico, mas a gente tem que entender que as coisas que Cristo operou a nosso favor, as coisas realmente importantes, as coisas que nós devemos buscar mais intensamente, desesperadamente, são aquelas que vão permanecer para a eternidade. Que Deus abra os nossos olhos, que nós possamos ser discípulos igual Pedro e aqueles que permaneceram ali, que mesmo quando Deus não operar o milagre na nossa vida, mesmo quando Deus não curar as nossas enfermidades, nós venhamos entender que só Ele tem palavras de vida eterna. E que nós venhamos entender também que o que Ele opera no mundo espiritual é muito mais importante, incomparável do que Ele pode operar no mundo físico. Uma pessoa que é cega fisicamente, que Deus não cura ela, mas que ela abre os olhos para poder contemplar a Deus e a sua palavra, ela recebeu o maior dom. Uma pessoa que é paralítica fisicamente, mas que é curada espiritualmente, de maneira que ela pode se achegar a Deus novamente, agora ela pode ir e caminhar na presença de Deus e caminhar com Deus, é um benefício infinitamente comparado a qualquer outro. E o pão espiritual que nós recebemos, aquilo que sacia a nossa alma, aquilo que realmente traz sentido à nossa existência, quando nós cremos em Cristo e comemos deste pão e bebemos desta água que sacia toda sede, a mesma água que Jesus oferece para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, onde ele vai dizer que aquele que beber da água que ele poderia dar, jamais voltaria a ter sede. Antes do seu interior fluiriam rios de água viva que jorrariam para a vida eterna. Irmãos, isso é maravilhoso demais.
que nós possamos entender que o que Cristo opera nas nossas vidas, no mundo espiritual, essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, coisas que o homem natural não compreende, não entende, são as maiores bênçãos que nós podemos receber e que deve ser o motivo de nós nos alegrarmos dia após dia. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, sirva a Deus pelo propósito correto, busque entender essas verdades em nome de Jesus Cristo. Fica na paz e um forte abraço. Deus abençoe.